Olá, Quer Saber está de volta e hoje eu vou fazer um intervalo, entre as perguntas. Hoje não vou responder a nenhuma pergunta, mas eu vou começar puxando o assunto, lendo uma frase que eu encontrei outro dia numa das minhas inúmeras leituras. Eu confesso para vocês que eu não sei onde eu li, mas como isso é usual, eu anotei na hora, porque eu falei, isso aqui dá um programa inteiro, uma discussão inteira, então eu vou anotar. Sinceramente, não sei onde eu li, mas achei muito, muito pertinente. Toda criança tem necessidades e desejos. É importante atender às suas necessidades, mas não a todos os seus desejos. Eu achei muito boa a colocação e muito oportuna, porque os pais, 100% dos pais, reclamam que estão inundados de informações. Você tem que acolher sua criança, você tem que oferecer uma educação respeitosa, você tem que aprender uma maneira não violenta de se comunicar, você tem que acolher todas as emoções da criança, você tem que ajudar a criança a regular as emoções, você tem que ajudar a criança a modelar um comportamento adequado, você tem que. E aí os pais, eles perguntam assim, mas eu vou ter que parar de trabalhar, eu vou ter que parar de fazer tudo para ficar por conta da criança, vou ter que fazer tudo que ela precisa, tudo que ela quer, na hora que ela quer. É assim? Então, quando eu li essa frase, eu falei, gente, acho que dá um bom começo de conversa. Por quê? Necessidade é diferente de desejo. Então, toda criança tem necessidades e desejos. As necessidades são, quanto menor a criança, mais imperiosas são as necessidades. Bebês não esperam, não sabem esperar, não podem esperar. À medida que eles vão crescendo, eles vão aprendendo, vão precisando esperar, porque isso é uma preparação para a vida real. Então, mesmo as necessidades, um bebê, um recém-nascido, ele precisa ser atendido prontamente, porque ele não tem recurso nenhum para se ajeitar. Mas à medida que ele vai tendo boas experiências, e aí a gente que estudou psicanálise, a gente estudou isso a exaustão, O bebê sente fome, ele não sabe que aquilo é fome, ele sente uma coisa ruim, aí ele chora. Aí aparece alguém que faz alguma coisa que ele fica bem. Aí ele fala, beleza, tá ótimo. Quando ele sente de novo aquela mesma coisa ruim, ele chora de novo, aparece de novo a solução, ele vai aprendendo que aquele incômodo tem esta solução, que um outro incômodo tem outro tipo de solução. E a gente também estuda que a mãe, a Laura Gutman fala que ela faz um desdobramento, porque ela vem, com uma capacidade de compreender o choro diferente do bebê, para saber se é frio, se é fome, se tá com dor. E eu tenho 6 irmãos mais novos do que eu. Então eu vi a minha mãe saber distinguir qual era a comunicação feita por aquele choro, por aquele resmungo, por aquele incômodo. Era a comunicação de uma necessidade. E essa necessidade tinha que ser atendida.
Mas o bebê crescendo, ele já se acalmava ao ouvir os sinais, né, de que a mamadeira estava sendo preparada. Então, assim, eu sei, né, que a solução para essa coisa ruim que está aqui acontecendo comigo depende desses barulhos, desses movimentos que eu já estou ouvindo, que eu já estou vendo. Então, já posso me acalmar. A solução já está vindo por aí. Então, essa é o que o Winnicott chama de adaptação quase perfeita no início e numa possibilidade de adiamento, uma possibilidade de espera, uma possibilidade de mediação. Então, uma criança maiorzinha, ela pede uma coisa, você já pode dizer, enquanto a mamãe faz, enquanto a mamãe prepara, brinca aqui com isso. E a criança já pode aceitar, e ela vai aceitar com mais facilidade quanto mais experiências positivas de atendimento ela tiver vivido. Então, as necessidades, elas precisam ser atendidas de início, imediatamente, e à medida que a criança vai tendo essa experiência positiva do atendimento, ela vai sendo capaz de esperar. Isso parece esquisito, parece contraditório, mas o pronto atendimento é que possibilita o adiamento. Então, esses equívocos que foram e infelizmente ainda são cometidos, não deixa a criança chorar para aprender. Ela aprende que não será atendida e que ela vai precisar fazer alguma coisa, qualquer coisa, para ser atendida, porque uma necessidade não permite você saltar por cima dela. Se você tem fome, você tem fome. Se você está com frio, você está com frio. Se você está com calor, você está com calor. Não dá para despistar, não dá para disfarçar, né? Então, deixa o bebê chorar para ele aprender, faz o oposto do que você quer. Atende para ele aprender que pode confiar, que virá o conforto, a saciedade, a presença, virá. Então, ele já suporta esperar, porque ele tem certeza, ele tem confiança que virá. Então, atender a necessidade é isso. Atender a desejos é diferente. Eu não preciso comer chocolate. Eu desejo comer chocolate. Meu chocolate preferido sempre foi Prestígio. Eu tenho muita vontade de comer Prestígio, muito desejo, mas eu não tenho necessidade. E hoje eu não tenho nem possibilidade, por causa da minha alergia alimentar. E não acontece nada de terrível comigo, porque eu não como Prestígio. É só um desejo. Não é uma necessidade. Então, a gente como adulto, cuidador, pai, mãe, avó, tia, madrinha, babá, a gente precisa pensar. É uma necessidade? Eu preciso atender. É um desejo? Aí a gente precisa se fazer muitas perguntas antes de decidir se atende ou não. É bom? É correto para a educação que eu quero dar? Faz bem? É esse o momento? O que isso pode gerar? Porque não é que você não vai atender a nenhum desejo da criança. Claro que você vai atender alguns e você também vai ter muito prazer de fazer isso. Mas todos deseducam, despreparam e, mais importante que isso, passam uma mensagem para a criança de que ela é mais frágil do que ela de fato é. E
Às vezes, dependendo do desejo que você atende, você passa para a criança a mensagem de que você não está disposto, que você não está preparado a enfrentar com ela uma dificuldade, um desafio. Eu já atendi crianças diabéticas e eu imagino o tamanho do desafio para os pais, né? Imagino o tamanho, mas não dá para atender os desejos, não dá. Essa criança, ela quer comer a mesma coisa que o coleguinha e não pode. Você não pode atender o desejo. Então, se você não tiver força, convicção, né, da sua posição, você não passa para a criança a força para enfrentar esse desafio. Se você olhar para aquela criança e falar, tadinha, mas ela não pode comer, você torna tudo mais difícil para ela. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma infinidade de coisas que essa criança pode comer. Então, é providenciar, é ajudá-la a se sentir bem na condição real que ela tem, né? E ensiná-la a se proteger, a se cuidar, né? Porque ela precisa disso. E ela vai aprendendo a satisfazer os desejos sem comprometer a vida, o bem-estar, né? Então ela aprende as quantidades que ela pode comer, ela aprende os alimentos que ela não pode comer. E hoje a gente tem tantas alternativas, né? A gente tem adoçantes que já não deixam aquele sabor residual. A gente tem uma série de produtos prontos que já quebram bem o galho das famílias, né, com crianças diabéticas. Eu fui ao aniversário de um cliente que nasceu diabético. Eu fui ao aniversário e tinha uma mesa de doces linda, comum, e tinha uma mesinha igualmente linda com os docinhos dele, né? O bolo era um bolo que ele pudesse comer, né? Mas os docinhos, os brigadeiros, as coisinhas das crianças, dos convidados eram uns, dele eram outros. As forminhas eram de cores diferentes e ele estava muito feliz. Essa mãe sofreu muito ao descobrir, não é? Enfrentou uma grande dificuldade, mas ela conseguiu se superar e ensinar a criança, olha, você pode ser feliz, você pode curtir. Quando ia aniversário do coleguinha, ela tinha o cuidado e, por que não dizer, o trabalho de levar antes na festinha aquilo que o filho dela pudesse comer. Aí é você entender que as necessidades são imperiosas, os desejos nem sempre. E às vezes os desejos não podem ser atendidos. Então, cada vez que uma criança manifesta um desejo, a gente que está ali com o poder de conceder ou não, né, meio gênio, poder de conceder ou não o desejo, precisa pensar: o que acontece se eu disser sim? O que acontece se eu disser não? Se eu disser sim, quais são as consequências? Se eu disser não, o que eu tenho para oferecer no lugar disso que ela deseja e eu não posso, não devo conceder? E talvez, e eu já ouvi isso muito aqui no consultório, Rosa, mas assim vai dar muito trabalho. Vai mesmo. E se alguém disse para você que você ia educar uma criança sem ter trabalho, sinto te informar, mentiu. O Isamitiba falava, se você está educando e não está tendo trabalho, você está fazendo alguma coisa errada, porque dá trabalho.
E dá trabalho mesmo. Mas eu fui, né, numa das coisas que eu acho mais graves, que é o diabetes infantil, para você dimensionar o trabalho que você vai ter ao dizer não para alguns desejos do seu filho, da sua filha, não é tão grande quanto o dessa mãe, que cada aniversário que a criança ia, ela tinha que preparar algumas coisas para levar, porque algumas pessoas falam assim, eu não levaria. Mas então essa criança nunca vai à festa? E esse adolescente nunca vai à festa? E quando ele é criança, você não leva. Quando ele é adolescente, ele vai sozinho. E aí ele vai e vai comer o que não pode e vai ter problemas, pode ter coma, pode ter complicações. Sério? Não, ele é assim, ele precisa aprender a conviver com isso e a ser feliz mesmo assim. Então, como é que você ensina essa criança a ir a uma festa? Se dedicando a ensinar que é possível ser feliz, ser sociável, ter amigos, ir a festas, mesmo sendo diabético. E aí ele aprende. Ah, pode ser que na adolescência ele se rebele, dê uma escapada aqui e ali? Pode, mas ele vai ter uma boa consciência de si, uma boa consciência da condição médica e cuidado consigo mesmo. E essa mãe, esse pai, terão ensinado a ele que ele pode ser feliz mesmo tendo uma limitação, que as necessidades sendo atendidas, os desejos são acréscimos. Tudo bem, alguns desejos a gente pode atender, outros não. Então, você ensina algumas coisas muito importantes para a criança ao se questionar diante dos pedidos dela. E quando você... porque a sensação que eu tenho é assim, se você dá tudo que a criança pede, se você faz tudo que a criança quer, é assim, eu não tenho paciência. Eu leio, eu ouço, eu vejo, como se esse adulto estivesse falando assim, eu não tenho paciência, então eu faço logo para ficar livre. Essa sensação muito incômoda para mim, assistir mães, pais fazendo isso, me preocupa muito, porque me parece que é essa mensagem, não tenho muita paciência, então faço logo para ficar livre, né? Ou, coitada de você, você não é capaz mesmo? Coitado de você, você não é capaz mesmo, então eu vou ter que fazer, porque é isso, né? Uma vez uma avó, eu chamei, trabalhava numa escola, e chamei a mãe para uma entrevista e tal, a mãe não pôde ir, e aí foi a avó que era quem cuidava da criança. E eu nunca me esqueci, essa avó falou assim, ela é minha única neta. Ah, eu tenho tanta pena de minha filha ter uma filha, porque mulher sofre muito. Então, essa avó cuidava dessa criança, olhando para ela com pena dela. Assim, tá, mulher sofre muito, tá, mas homem não sofre? Ah, mulher sofre mais? Não sei, sofre diferente. Mas as mulheres têm estado, né, tão corajosas, tão protagonistas da própria história, que acho que a gente não merece mais esse, tadinha. E aí, quando você olha para essa criança e fala, tadinha, ela é mulher, ela vai sofrer muito na vida, então eu não vou fazê-la sofrer, não deixando que ela faça essa coisinha à toa aqui que ela quer. Eu não vou fazê-la sofrer não dando o brinquedinho que ela quer. Eu não vou fazê-la sofrer insistindo para que ela coma uma refeição saudável, se ela quer só comer, como dizia a mãe de uma criança que eu atendi, perfumaria. E aí você vai despreparando essa criança e dizendo a ela, com o seu comportamento, com a sua atitude, que ela de fato vai sofrer muito. Só vai sofrer.
Ao passo que quando você atende às necessidades, coloca a criança na realidade e atende a alguns desejos, você diz para ela assim, olha, essa vida não é moleza, mas tem umas coisas muito legais. E aí em tudo, porque a gente está ouvindo repetidas vezes, acho que meus colegas de profissão vão confirmar isso, pais dizerem que estão endividados, que estão em dificuldades, mas que têm que dar tais coisas. Meninas que têm 50 Barbies. A rigor, as bonecas são todas iguais. Agora muda tom de pele, mas há algum tempo nem isso mudava, né? Mas tem 50 Barbies, tem não sei quantas Polis. Teve uma época que era aquela bonequinha LOL, né? Que vinha naquele negocinho redondo aqui, tinha troca de peças repetidas da LOL aqui na sala de espera, direto. Aí os pais estão com dificuldade, aí às vezes não estão pagando um plano de saúde porque a criança tem que ter aquele monte de coisa repetida. Mas todos os colegas têm, mas ele vai ficar diminuído, mas ela vai ficar humilhada. E aí eu tenho que comprar o tênis da marca tal, porque todas as colegas têm. Tem que usar uma camisa tal, que é uma camisa de malha, igual a todas as outras. Mas tem uma etiqueta escrito, uma palavra mágica. E aí se não tiver, ele vai ficar humilhado, ele vai ficar diminuído. E aí não tem um plano de saúde, mas tem esse tênis caríssimo. Mas tem essa bolsinha de levar na escola com lápis, que custa o valor que eu acho muito para uma mochila. Mas todo mundo tem. Isso não é necessidade, isso é desejo. E ontem eu vi um programa com a Rita Von Hunt, que ela fala, todo mundo pode comer o que deseja? Todo mundo pode vestir o que escolhe? Todo mundo quer fazer o que quer? Não. No nosso país, a maioria das pessoas come o que tem, veste o que ganha, faz o que pode. E nós vivemos nesse país, então nós precisamos educar nossas crianças para que elas não sejam escravas dos desejos, mas que elas sejam conscientes das necessidades e se deem sim o direito de realizar alguns desejos, mas que eles gerem prazer, um prazer que essa obrigatoriedade de satisfazer todos os desejos anula. Se eu sempre tenho tudo o que eu desejo sempre outra coisa que eu ainda não tenho e eu não me satisfaço com nada. Se eu preciso esperar, se eu preciso conquistar aquilo que eu desejo e se eu tenho as minhas necessidades básicas satisfeitas, quando eu realizo um desejo, eu fico muito feliz. Ah, não é uma felicidade que dure para sempre. Eu vou ter outro desejo logo em seguida e vou lutar muito para realizar o meu desejo, sabendo que não é aí que está o meu valor, não é aí que está a minha felicidade, não é aí que está o sentido da minha vida. O meu valor, a minha felicidade, o sentido da minha vida está em mim, dentro de mim, comigo, nas minhas relações, no lugar que eu ocupo, naquilo que eu faço para ocupar o lugar que eu ocupo na vida, no mundo. E não nas coisas que eu posso comprar, que eu posso fazer, nas fotos que eu posso postar, não é aí. Então, eu achei que essa reflexão era muito oportuna e muito séria. Toda criança tem necessidades e desejos. É importante atender às suas necessidades, mas não
a todos os seus desejos. Eu desejo que você se questione cada vez que tiver o poder de dizer sim ou não ao desejo de uma criança e que você possa sempre atender a todas as necessidades da criança que está do seu lado.